Agora nós vamos conversar com a doutora Marcília Araújo. Ela que é médica neurologista, aceitou o nosso convite, já está aqui como a gente havia apresentado e nós vamos conversar com ela. Tudo bem, doutora? Tudo bem. É um prazer estar ali recebendo e muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de divulgar e esclarecer para a população sobre esse assunto que é tão importante. Verdade. Doutora, uma das coisas que mais chama atenção, principalmente que chamou atenção, foi que naquele momento que ninguém esperava, ao qual o Henrique Castelli passou mal, era uma hora de uma prova. Então, assim, muitos que estavam ali pela prova não quiseram ou não sabiam como se comportar. Talvez tenha sido uma surpresa, porque nessa hora aparecem comentários de todos os tipos. E a gente que não entende tem que ter muito cuidado com os comentários. Mas o que mais chamou a atenção é a questão da emergência, do cuidado imediato diante de uma situação como essa. A emergência médica do ator, na verdade, Henrique Castelli, aconteceu ao vivo, por alguns instantes que ele estava passando mal, perceberam até os colegas e imediatamente, logo em seguida, a emergência foi logo entrando e tendo os cuidados. Mas algo que precisa ser chamado a atenção: a convulsão poderia ter sido uma outra situação, poderia não ter sido só uma convulsão, ou se realmente foi uma convulsão. É isso que a gente precisa entender, porque no momento que a pessoa passa mal, várias coisas podem estar acontecendo com aquela pessoa. E dependendo do cuidado que você não tiver imediatamente, pode ser grave, não pode? Sim, com certeza. Então, você saber agir naquele momento é realmente importante. Como que você reconhece, né, que o paciente teve uma crise convulsiva, que a pessoa teve uma crise convulsiva? A crise convulsiva, ela é um tipo de crise epiléptica. A crise epiléptica, ela é um sintoma de uma alteração da atividade elétrica do cérebro. A mais conhecida é a crise convulsiva tônico-clônica generalizada, que é essa que o ator Henrique Castelli teve. Como é que você reconhece que a pessoa teve? Na maioria das vezes, o paciente pode apresentar no início um som alto, que é um grito, mas nem todos os pacientes apresentam. Ele perde a consciência e quando perde a consciência, ele começa com os movimentos involuntários, começa com uma fase de contratura do corpo, que é uma fase assim mais que a gente chama de tônica, com abalos musculares nos membros superiores e membros inferiores. O paciente pode ter cialorreia, que é aquela salivação, pode ter liberação esfincteriana, que é fazer xixi na roupa, mas você consegue perceber principalmente pela perda de consciência e por esses movimentos involuntários, esses abalos que o paciente apresenta. A gente fala que existem vários tipos de crise, existem outras situações, mas é que a que mais precisa dessa ajuda e como a pessoa precisa, como ela pode ajudar naquele momento, é essa crise tônico-clônica generalizada. E aí o que a gente orienta a pessoa que presencia aquela situação é proteger a pessoa para ela não se machucar, né? Então tirar coisas próximas que podem machucar, objetos cortantes, óculos, que pode machucar a pessoa que está com a consciência comprometida naquele momento. Virar a pessoa de lado, porque quando vira de lado, facilita a respiração e evita que a pessoa se engasgue com aquele excesso de saliva. E ter calma, é um episódio que dura, em geral, de 1 a 2 minutos. Não segurar, às vezes a pessoa segura para evitar aqueles movimentos, não segurar, deixa o paciente. E o principal, assim, que as pessoas têm muito, você vê que no vídeo, a pessoa fala assim: puxa a língua, jamais colocar nenhum objeto na boca para puxar a língua, porque a pessoa consegue respirar e o fato de colocar o dedo ou qualquer coisa na boca para puxar a língua pode ter lesão no dedo, porque a pessoa faz uma contratura da musculatura da mandíbula muito forte, então isso pode lesar. Não há necessidade de fazer. Nossa, doutora, que importante a gente estar ouvindo a doutora agora e trazendo todas essas informações. Doutora, a gente percebe que o local onde ele caiu e se sentiu mal também foi muito complicado, porque haviam bolinhas. Sim, sim. Então, assim, naquele momento, a gente tá ouvindo falar, as pessoas estão falando, estão fazendo muitos julgamentos diante dos participantes. Mas, doutora, ali foi algo rápido, em instantes, e que cada pessoa tem a sua reação diferente, concorda? Sim, As pessoas gostam muito de criticar que eles demoraram
para, de uma certa forma, ter alguma ação. Mas ali a gente sabe que, assim como numa situação adversa, até de um assalto, né? De uma situação que você esteja presenciando, uns têm um comportamento, outros têm outro tipo de comportamento. Eu acho que é até um momento importante da gente ter muito cuidado com a fala e com os julgamentos. Sim, porque naquele momento que ele caiu, foi uma surpresa para todo mundo. E, ao mesmo tempo, não era só a questão da prova. Sim. Eu acho que as pessoas ficam em choque naquele momento também, sem saber como agir. Eu acho que é justamente por isso, porque não há muito conhecimento, não tem uma divulgação, um conhecimento suficiente para as pessoas saberem como agir naquela situação. E uma ação desesperadora poderia ter trazido um comportamento totalmente negativo para ele ali, como a doutora falou. A pessoa pode querer puxar a língua, achando que aquela pessoa que falou que não saiu do lugar, se ela tivesse saído, a primeira coisa que ela teria feito era E aí, doutora, eu queria entender a diferença entre convulsão, epilepsia e outros sintomas, como do próprio AVC. Existe algum comportamento que a gente tem que ter diferenciado? Porque ali não dava para você diagnosticar o que seria. Sim. Poderia ter sido só um desmaio? Sim, poderia, né? Porque eram muitas bolinhas, não dava nem para a pessoa ver perceber. muito bem, né? Né? Não dava para ver. A crise convulsiva, ela pode ser ela é uma manifestação dessa descarga elétrica anormal no cérebro. Então, ela pode ser uma coisa única e a pessoa nunca mais ter na vida. Quando a pessoa tem pela primeira vez, é a necessidade de uma investigação, porque ela pode ser um sintoma de diversas causas. Então, ela pode ser um sintoma, por exemplo, de um AVC. Um AVC pode se iniciar com uma crise convulsiva. Problema no coração também? Crise convulsiva, no geral, o problema no coração, às vezes dá mais síncope, que é o desmaio que não está relacionado com crise convulsiva. Mas, às vezes, uma síncope mais prolongada pode ter uma característica parecida com a crise convulsiva, que é uma síncope convulsiva. E a epilepsia, então a crise convulsiva ela pode ser manifestação de sintomas de diversas causas, entre elas o AVC, pode ser sintoma de um trauma na cabeça. Uma enxaqueca? Não, enxaqueca não, pode ser sintoma de trauma na cabeça, infecção, alguma coisa que cause uma lesão cerebral. Então, um trauma, um AVC, um tumor, uma malformação cerebral, tudo que dá uma lesão no cérebro pode alterar a atividade elétrica do cérebro que gera a crise convulsiva. E quando a pessoa tem predisposição a ter essas crises epilépticas recorrentes, é o que a gente chama de epilepsia. Então, a epilepsia ela é a condição em que a pessoa tem predisposição a ter as crises convulsivas. Muito interessante o que a doutora está falando, porque, segundo algumas informações que a gente não sabe o que é verdade e o que é verdade, era a primeira vez que ele estava tendo aqueles sintomas, segundo as informações. Ele também sofreu uns traumas, né? Sobre uma situação lá há anos atrás, que chegaram a mostrar algumas partes do rosto dele que foram machucadas, né, por agressões. Isso pode influenciar também? Poderia, se ele tiver tido um traumatismo crânioencefálico importante com uma lesão do cérebro. Porque a lesão do cérebro, mesmo que já tenha se resolvido, ela deixa como uma cicatriz. Vamos supor que uma pessoa que já teve um AVC ou que já teve um trauma na cabeça importante, pode deixar uma cicatriz no cérebro. E aquela cicatriz altera a atividade elétrica do cérebro e predispõe, gera a crise convulsiva. Então, assim, sempre que tem uma primeira crise, precisa da investigação, com um exame de imagem da cabeça para ver se tem alguma alteração no cérebro que facilita a ocorrência daquelas crises, assim como investigação de exames laboratoriais para ver se não tem nenhum quadro infeccioso. Às vezes o paciente pode ter, por exemplo, uma crise convulsiva por uma hipoglicemia, por exemplo, a glicemia baixa. Então, tem que ser feita toda uma investigação para um paciente que tem um primeiro episódio de crise convulsiva. Doutora, a doutora já explicou sobre a convulsão e a gente chama atenção para as causas mais comuns, né? A doutora já basicamente explicou aqui pra gente o que seria. Mas essa crise, de uma certa forma, de alguma forma eles vão apresentar o que realmente aconteceu com ele. Vai existir essa investigação e a gente vai saber. Sim. Mas o que mais chamou a atenção foi justamente a necessidade da emergência, de imediato. E outra coisa que nos chama bastante atenção também, relacionado ainda a esse assunto, é que ele teve uma convulsão e ele teve uma segunda convulsão, onde ele estava bem,
mas parece que ele estava meio que confuso e passou mal novamente, que não foi mostrado para a população. Depois da crise, a crise epiléptica em si, geralmente ela dura de 1 a 2 minutos. Sim. E depois que passa, tem um período que a gente chama de período pós-ictal, que é um período que a pessoa fica sonolenta ou pode ficar desorientada, confusa, falar coisas sem sentido. E esse período geralmente dura até uns 30 minutos. E aí a crise epiléptica recorrendo depois mostra que é uma coisa... A primeira crise já mostra que precisa ser investigada e acontecendo novamente tem que fazer os exames para poder saber qual foi a causa daquela crise dele. E aí nos exames é que a gente vai saber o que há necessidade de ser feito para o tratamento, se foi uma crise provocada por alguma coisa aguda só naquele momento em que pode se resolver, ou se o paciente faz a investigação e os exames não mostram nenhuma alteração, existe essa possibilidade dele fazer tudo e ninguém encontrar nenhuma alteração. E às vezes o paciente pode ter crises convulsivas, crises epilépticas, por predisposição genética. Mesmo que não tenha se manifestado durante a vida inteira, ele pode ter por predisposição genética. E se a gente concluir pelos exames que tudo está normal, ninguém encontrou nenhuma causa, essas duas crises a gente considera como se ele tivesse tido uma crise só, porque foi dentro de um período de 24 horas. E aí é que, conversando com o paciente, a gente vai decidir se há necessidade de tratamento com medicações para controle das crises convulsivas. Doutora, a gente tem umas imagens nesse exato momento que foi uma das coisas que mais chamou a atenção da gente e que a gente gostaria muito que as pessoas que estão em casa pudessem observar. Se caso acontecer e alguém estiver por perto de uma pessoa que esteja passando mal, é interessante que observe, né? Como essa pessoa está, como ela está deitada, como ela caiu. Isso, o melhor é tentar, o que você faz de imediato é tentar colocar de lado, como aquele número 3, né? Coloca a pessoa de lado para facilitar a respiração e para escorrer a saliva, para a pessoa não se engasgar com a saliva e esperar a crise passar, que é uma coisa rápida, apesar de no momento às vezes as pessoas ficarem nervosas, parecer que durou uma eternidade, mas é uma coisa rápida, de 1 a 2 minutos, mas existem casos em que essas crises serão mais demoradas e nesses casos, mesmo quando o paciente já tem epilepsia conhecida, já tem todo o tratamento, se a crise demorar mais de 5 minutos, é importante levar ao hospital para fazer a medicação, para tentar interromper aquele processo. Doutora, a questão dos minutos que passam para o AVC, mais ou menos quanto tempo para você ser o mais rápido possível? Você pergunta da emergência para você chegar até o hospital e não demorar tanto tempo com essa pessoa passando a crise. A crise convulsiva não está relacionada obrigatoriamente com o AVC. Ela pode ser uma manifestação de um AVC. Sim. O AVC, ele é uma emergência. O paciente que apresenta um déficit neurológico agudo, ele tem que ir para o hospital imediatamente para ser avaliado, para ver... no AVC a gente fala, tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido consegue chegar, quanto mais rápido consegue ser avaliado, melhor o paciente vai ficar, porque a conduta vai ser totalmente relacionada com o tempo. Existe um AVC que é um tipo de AVC que é o mais comum, que é o AVC isquêmico, que pode ser feito um tratamento com medicação trombólise, que a gente chama, e ele dentro de um tempo, inicialmente dentro das primeiras 4 horas e meia do início do quadro. Então, quanto mais rápido chegar no hospital, melhor para o paciente. Pronto. E relacionado à convulsão, a gente acredita que lá foi rápido, porque ele já tinha uma emergência dentro do local, né? Sim. Isso também, de uma certa forma, ajudou e a gente vai poder observar. Em crianças, doutora, existe algo que a gente tem que seja diferente de um adulto? Não, sempre a mesma orientação. Cuidado para proteger o paciente, esperar e em que situações que deve levar para o hospital. Deve levar para o hospital quando essa crise demora mais do que 5 minutos. Quando é a primeira crise, porque ela pode ser manifestação, um sintoma de diversas causas, precisa ser investigado. Quando tem crises recorrentes, uma depois da outra, nem recupera a consciência totalmente, tem uma crise seguida da outra. Quando a pessoa se machuca, caiu, talvez bateu o braço ou machucou a perna, tem que ir ao hospital também para poder investigar. Doutora, ali naquele momento da disputa, de estar ali de uma certa forma ansioso,
Isso poderia também ter influenciado essa A gente essa sabe condição? que o estresse emocional, o transtorno de ansiedade, pode ajudar a desencadear a crise, mas naquelas pessoas que já têm predisposição a ter. Não uma pessoa que não tem nenhuma predisposição só pelo fato de ficar ansiosa ou estressada vai ter uma crise convulsiva, mas aquelas pessoas que têm predisposição a ter crise, podem, o transtorno de ansiedade ou o estresse emocional pode sim ajudar a colaborar. Mas numa situação, não sei muito bem quanto tempo que eles estavam naquela prova, estava no início, não cheguei a observar, mas uma coisa que a gente sabe que é um fator desencadeante para crises convulsivas em pessoas que têm predisposição a ter é a privação de sono. Não sei quanto tempo que ele estava acordado, mas nessas provas do Big Brother tem muito, né? Que fica horas acordado. E isso pode predispor a crises epilépticas. E a gente tem percebido que nos últimos tempos as pessoas têm partido por umas dietas mirabolantes, né? E as pessoas pensam que estão preparadas e de repente nem estão. Mas fica aí a preocupação até dele continuar participando. Acredito que ele não vai mais participar. Verdade. Mas fica aí as informações e se for pra gente ainda tocar no assunto, a gente traz a doutora novamente, né, doutora? Ótimo, obrigada pelo convite. Quem quiser entrar em contato com a doutora tem Instagram? Eu não tenho Instagram profissional, Sim. mas meu Instagram é Marcília Araújo. Tá bom. E quem quiser entrar em contato, a nossa produção tem o telefone da doutora para você tirar qualquer dúvida sobre o assunto. Eu quero agradecer, tá, doutora? Eu que agradeço a oportunidade.